Olá, sejam todos bem-vindos à primeira aula do canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Leriane, eu sou advogada na área de Direito Civil, com enfoque em Direito Notarial e Registral. E eu vim trazer nessa aula um tema específico do Registro Civil de Pessoas Naturais. A intenção das aulas é interligar os temas acadêmicos de Direito Civil e de Direito Registral e Notarial, mostrando essa conexão, inclusive no direito constitucional e em outras áreas, importantíssima para a prática da advocacia, como também para você, como cidadão, ter conhecimento de todos os seus direitos perante um cartório. O tema que eu escolhi para a aula de hoje é relacionado ao Registro Civil das Pessoas Naturais, que é o direito ao nome, que é um dos direitos da personalidade elencados pelo Código Civil, nesse caso no artigo 16. Então, toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos prenome e sobrenome. E daqui a gente vai ter muito assunto para falar, começando pelo estabelecimento do que é o nome. Então, o nome seria o conjunto de prenome, que é o primeiro nome da pessoa, pode ser um nome composto, pode ser um nome único, João, Maria, Ana Cláudia, e o sobrenome, que é a identificação do grupo familiar ao qual você pertence, né? Então, se é da Silva, se é Moraes, né? Então, você pode ter mais de um sobrenome também, né? Sobrenome da mãe, sobrenome do pai, ou às vezes até o sobrenome paterno, composto de mais de um. Então, essa é a identificação que está descrita no Código Civil como sendo um dos direitos da personalidade. Esse artigo, ele faz relação, por exemplo, com o artigo 9º e o artigo 2º também do Código Civil. Então, vamos lá. O artigo 2º, ele fala o seguinte: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. E no artigo 9º, o Código Civil fala que serão registrados em registro público, ou seja, em cartório, os nascimentos, casamentos e óbitos. Tá, mas o que é que isso tem a ver com o nome? Muita coisa. Então, vamos por partes. Então, quando o Código Civil fala, lá no artigo 2º, que a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida, o que isso importa para nós aqui, tratando do registro civil? Quando a gente for falar de direito patrimonial, a gente vai ver que os reflexos têm um impacto maior. Mas aqui no registro civil, isso é importante para a gente definir, primeiro, que tipo de registro o cartório tem que fazer. Ele vai fazer um nascimento ou ele vai fazer um óbito? Então, lembra que lá no artigo 9º do Código Civil é descrito quais são os registros, né, que serão feitos em cartório. E no inciso 1 ele fala os nascimentos, casamentos e óbitos. E a primeira coisa que importa é a distinção do registro, né? Então, o nascimento com vida, ele acontece quando a pessoa, obviamente, respira e enche os pulmões de ar. Já no nascimento sem vida, isso não vai acontecer, né? Então, existe aquela teoria da docimasia hidrostática de Galeno, né? Galeno foi um médico romano que, nas suas investigações, verificou essa possibilidade, e isso é utilizado até hoje, né? Inclusive, é o que fundamenta a teoria naturalista seguida pelo Código Civil aqui no Brasil. Então, nós precisamos de um nascimento com vida para registrar um nascimento. Quando o bebê nasce sem vida, registra-se diretamente o óbito. E nesse caso, é um óbito um pouquinho diferenciado, né? Tendo em vista que é uma pessoa que não tem um histórico de vida, então ele não tem um histórico de documentações, ele não tem herdeiros, ele não tem patrimônio, né? Então, é um registro mais simples, tecnicamente falando, mas ele não deixa de ser importante para você que está indo lá fazer esse registro. Então, o que você precisa saber?
em relação ao nome. Por exemplo, há um tempo atrás, nós não tínhamos a previsão de nome nesse tipo de registro. Nós tínhamos a previsão de nome somente no nascimento. Então, por exemplo, ali na segunda parte do artigo 2º, ele fala, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Isso aqui é uma porta aberta para milhões de discussões, tá? E uma delas era, inclusive, o direito ao nome do nascituro. Nascituro é aquele bebê que ainda não nasceu, que está em vias de nascer, ele está sendo gerado, ele está ali, ele está garantindo um direito para ele, mas ao mesmo tempo esse direito ele pode ser suspenso, né? Ele está em fase suspensiva, né? Ele pode ser extinto, no caso, por exemplo, do nascimento com morte. E aí o que acontece? Nós tínhamos na prática, né, cartorária, um erro social, digamos assim, muito grande, que era a falta de previsão legislativa para a inclusão do nome. Porque imagine, você, mãe, tá lá 9 meses gerando seu filho, você imaginou como ele vai ser, você escolheu o nome, né? Às vezes faz aquela votação na família, qual o nome preferido, você fez todo o enxoval, com tudo bordadinho, acontece ali uma intercorrência, o bebê vem a nascer sem vida, e você acaba não podendo dar o nome dele nessa fase em homenagem à expectativa de vida que você tinha, né, que ele teria. Então, assim, era algo que feria muito as pessoas, né? E aí a doutrina já trazia essa possibilidade, mas até então judicial, né? Na prática, você não tinha isso previsto, por exemplo, em normas estaduais e tudo mais. Então, com o tempo, isso foi ganhando força, e hoje, mesmo que o bebê nasça sem vida, aquele nome que você colocou no enxoval, que você escolheu, vai constar na certidão de óbito também. E isso é uma atualização legislativa muito importante, né? Para quem passou por essa situação, é um baque você ter toda a expectativa, por exemplo, do Miguel e chegar lá e ele ser apenas o natimorto de fulana, porque era assim que ficava. E o índice do livro por nome da mãe, não pelo nome do falecido. Então, veja que era algo que agredia o sentimento da pessoa, agredia o direito da mãe, agredia o próprio direito do nascituro, que o artigo 2º diz que põe a salvo. Então, hoje nós temos essa adequação legislativa, com essa previsão, e mais, aquelas mães que fizeram o registro do seu bebezinho na época em que não havia essa previsão legal, hoje podem ir até o cartório e solicitar que inclua-se o nome do bebê, né? E aí isso vai ser feito por meio de averbação e você vai pegar ali uma certidão nova, dessa vez com o nome do seu bebê, você vai fazer todas as homenagens que você quiser e você vai sentir o teu luto com maior conforto, você vai sentir que aquilo teve um ponto, que aquilo foi respeitado, que aquela história realmente está agora bem contada, né? Então, isso já é um grande avanço. Essa é uma das questões que podem ser discutidas quando a gente fala de nome, né? Então, aqui a gente tem só uma ideia, né, de um dos pontos que a gente pode passar muito tempo ainda debatendo. Outra coisa que eu queria trazer para vocês ainda nessa aula é em relação ao registro de nascimento, né? Que nós temos aqui no artigo 9º, então, são registrados em registro público nascimentos, casamentos e óbitos. Então, no registro de nascimento, por exemplo, hoje em dia há uma grande preocupação com a exposição ao ridículo. Então, é muito comum ter pai e mãe que mistura nome de um com o outro e cria um nome que não existe ainda, ou se inspira numa série, né, num filme que é por nome de personagem e tudo mais. Só que hoje a gente tem essa preocupação decorrente do desenvolvimento social, inclusive das questões de bullying e, né, todas essas questões que hoje em dia são visíveis e que há muito tempo atrás isso nem era questionado, né? Então hoje, com relação a essa preocupação, o oficial ele tem o dever
de prezar pelo nome da criança. Então, sempre que você vai pôr o direito de uma criança contra o direito de um adulto, né? Então, o direito de escolha do pai e da mãe e o direito da criança de ter o nome, o direito da criança ele sempre vai prevalecer, né? Então, o oficial vai fazer essa verificação e ele vai conversar com o pai e com a mãe, se for o caso de ser um nome que está expondo ao ridículo, que pode trazer algum tipo de problemas para essa criança, talvez não na fase da infância, mas na adolescência ou até na fase adulta, algum tipo de constrangimento, até porque as crianças, né, em algumas situações, alguns constrangimentos não existem porque elas não sabem de algumas coisas. Então, o oficial vai fazer essa análise e ele tem que conversar com você, pai e mãe, para orientar vocês de que não é só você querer o nome X, você tem que pensar na sua criança e o quanto esse nome que ela vai carregar, né, até um mínimo que a gente vai ver pra frente, ela vai carregar por muito tempo e que isso pode trazer alguma consequência, né? Você só escolheu o nome, você não vai usar o nome. Então, esse é o ponto. Mas, que fique bem claro, mesmo que orientando e conversando com os pais ainda assim insistam naquele nome, não é possível negar o registro, tá? E não basta dizer assim, então procure outro cartório, até porque quando a gente fala de registro civil, a gente tem uma competência territorial. Então, existe um certo limite de qual é o cartório que você pode ir registrar o seu filho. O que é possível fazer, por exemplo, encaminhar para o juiz, fazer ali uma suscitação de dúvida, porque ainda assim o oficial não se sentiu convencido, o pai e a mãe também não estão convencidos do contrário. Agora, simplesmente não registrar, até porque após a suscitação de dúvida vai sair o registro de uma forma ou de outra, ou a favor dos pais, né, ou com nome diverso. Então, o registro vai existir. Não fazer registro, não existir registro, deixar uma criança sem registro por conta do nome, não pode, tá? E aí, em relação a essa exposição, né, ao ridículo, a gente tem ali as possibilidades de alteração do nome a partir de um momento, e a gente vai deixar esse ponto para a próxima aula. O que eu ainda quero falar em relação à infância, esse primeiro momento de aquisição do nome, é também uma novidade também, né? Faz aí pouco tempo. Tudo isso veio com a 14382, com a Lei 14382 de 2022. E aí nós temos ali aquela possibilidade de mudar o nome da criança dentro dos primeiros 15 dias após o registro. Isso não acontecia, tá? Então, tinha aquela questão, vai lá registrar e, ó, escolhe bem o nome, porque depois não dá para mudar. Então, primeira ressalva, o princípio da imutabilidade do nome não vigora mais na legislação brasileira, tá? Então, houve aí uma relativização desse princípio, ele não é mais a regra geral, como era até pouco tempo, tá? Então, não pode mudar. Não, calma. A primeira possibilidade de você alterar um nome na sua vida é dentro dos primeiros 15 dias de vida, que seu pai e sua mãe vão fazer. Por quê? Porque houve algum erro na hora de informar o nome, seja às vezes erro do cartório, ou seja até erro dos pais, ou porque os pais não tinham um consenso. Então, assim, é muito comum, por exemplo, que a mãe tá na maternidade, às vezes não é uma maternidade interligada, então eles não fazem o registro lá, precisa ir até o cartório, dependendo da comarca, ou a mãe simplesmente não tá no pique, ela quer deixar isso tudo pro pai resolver, o pai vai até o cartório registrar sozinho e erra o nome da criança. Então, o nome da criança era Giovana e ele vai lá e escreve Geórgia. Então, ele errou o nome da criança. E isso é muito comum de acontecer, tá? Ou ele erra na escrita, né? Então, era para ser um nome com H no começo, um Henrique com H, ele vai lá e escreve Henrique sem H. Era para ser Emanuel com 2 M's, e ele faz com M só. E aí, era um nome composto, ele colocou só um. Então, isso depois dá aquela briga, né? Principalmente se o enxoval tá feito de um jeito e a certidão de nascimento saiu de outro. Então,
Esses 15 dias, agora, eles resolvem todos esses problemas. Chegou em casa, verificou, viu que tem erro na certidão, o nome não era bem aquele que vocês queriam, ou vocês não sabiam escrever, depois foram conferir, meu Deus, escrevi errado, por isso que saiu assim, né? Porque geralmente o cartório vai pedir para você pôr por escrito, já para evitar, né, esse problema, mas ainda assim vai acontecer. Então, dentro desses 15 dias, vocês podem ir lá solicitar para que seja feita essa alteração. Passado esses 15 dias, você não consegue mais mudar o registro do seu bebê. Aí agora, o seu bebê, depois de grande, vai mudar sozinho o nome dele. E esse fica o tema da próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um like e me seguir para me ajudar a divulgar essas informações e continuar fazendo essas interligações com todas as matérias do direito em relação ao direito cartorário.